Galera, hoje eu vou falar sobre o direito do trabalhador, beleza, galera? Relações de trabalho, empregado, empregador, identificação profissional, livro, ficha de registro de empregados, a carteira de trabalho, previdência social, CTPS. 1.1 empregado. 1.1.1 conceito. A CLT em seu artigo 3 dispõe que considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza no eventual empregador sob dependência deste mediante salário. A doutrina acrescenta essa definição em outros requisitos. A proteção pessoal de serviço. Assim, podemos conceitar o empregado como uma pessoa física que presta pessoalmente a outro serviço, não eventuais subordinados e assalariado. 2. Requisitos imprescindíveis para a caracterização do emprego. São 5 os elementos essenciais da definição de emprego: pessoalidade, habilidade, subordinação, salário, pessoa física. A presença desses 5 elementos é requisito sempre indispensável para o sujeito que realiza um determinado trabalho, ser enquadrado como empregado. A pessoa física, empregado, é sempre uma pessoa física ou natural, não possível, dada a natureza especialista das obrigações que ele assume, admite-se a hipótese de um empregado. Pessoa jurídica, a proteção da legislação trabalhista destinada à pessoa física ao ser humano que trabalha. Serviços prestados por pessoas jurídicas são regulados pelo direito civil. B. Habilidade ou não eventualidade. O empregado é um trabalhador não eventual que presta continuamente seus serviços. Deve haver habitualidade na prestação laboral, já que o contrato de trabalho na prestação sucessiva que não se exaure numa única prestação. Se os serviços prestados pelo trabalhador são eventuais, este não será empregado, mas sim um trabalhador eventual, não alcançado pelos direitos estabelecidos na CLT. A continuidade não significa necessariamente o trabalho diário. É bem verdade que, na maioria das vezes, a prestação de serviço pelo empregado é feita diariamente, mas não há essa necessidade para caracterizar a relação de emprego. A continuidade pode ser caracterizada, por exemplo, pela prestação de serviço de um profissional 2 ou 3 vezes por semana, desde que nos mesmos dias e horário. Diversamente, se couber ao próprio trabalhador definir os dias e horários em que prestará os serviços ou ainda estabelecer a periodicidade da prestação conforme sua conveniência ou sua agenda, restará descaracterizada a continuidade. C. Subordinação ou dependência. O empregado é um trabalhador cuja atividade é exercida sob dependência de outro para quem ela é dirigida. Isso significa que o empregado é dirigido por outro, e uma vez que a subordinação o coloca na condição de sujeição em relação ao empregador, se os serviços executados não são subordinados, o trabalhador não será empregado, mas sim o trabalhador autônomo não é rígido pela CLT. D. Salário empregado. É um trabalhador assalariado, portanto, alguém que, pelos serviços que presta, recebe uma retribuição caso o serviço seja prestado gratuitamente pela sua própria natureza. O voluntário de afinidade cívica, assistencial, religiosa, etc. Não se configura a relação de emprego. É gratuitidade, porém deve ser inerente à natureza dos serviços prestados. Essa situação não deve ser confundida com a prestação gratuita de serviços de natureza eminente e onerosa, serviços que normalmente são remunerados, que trazem vantagens patrimoniais diretas ou indiretas às pessoas para os quais são prestados. Caso em que, se aprovado pelo trabalhador, restará caracterizado o contrato tácito de trabalho, assim se há prestar serviço de natureza onerosa. De B, por exemplo, A. O motorista particular, secretário, faxineiro, jardineiro, etc. De B. Continuamente sobre as ordens deste fato. De B. Não efetuar o pagamento aquele não desnatura a relação de emprego tacitamente configurado, ao contrário, restará configurado o ajuste tácito de trabalho e mora o atraso no pagamento por parte de B. É pessoalidade. O empregado é um trabalhador que presta pessoalmente serviços ao empregador. O contrato de trabalho é ajustado em função de determinada pessoa, razão porque é considerado intuito personal. E assim, o empregado tem o direito de contar com a execução dos serviços por determinada específica pessoa e não por outra qualquer. Não pode o empregado fazer-se substituir por outra pessoa sem
consentimento do empregador. 1.2. Empregador. 1.2.1. Conceito. A CLT dispõe e considera-se um empregado a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite-se a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Artigo 2. A empresa é comumente conceituada como uma atividade organizada para a produção ou circulações de bens ou serviços destinado ao mercado com objetivo de lucro, no âmbito do direito do trabalho. A CLT expressamente estabelece a exigência de que ela assuma os riscos do negócio. Assim, a empresa deve assumir tanto os resultados positivos quanto os negativos do empreendimento, não podendo esses últimos serem transferidos ao empregado. Não é elemento essencial da definição de empregado a pessoalidade, embora esse requisito seja imprescindível para a conceituação de empregado ou para o de empregador. A prova disso é o fato de o empregador poder ser substituído normalmente no comando dos negócios, sem que seja afetado em qualquer aspecto. As relações de emprego existentes como os trabalhadores da empresa, o empregado, ao contrário, não pode ser fazer substituir livremente, conforme já estudamos. 1.2.2. Equiparados a empregado. Quanto ao capítulo do artigo 2 da CLT, define o empregador em seu parágrafo 1º, trata das pessoas equiparadas ao empregador consoante esse dispositivo, equiparam-se ao empregado para os efeitos exclusivos da relação de emprego. Os profissionais liberais, as instituições de beneficência e as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregado. Artigo 2. O legislador optou por estabelecer essa dicotomia empregado equiparado ao empregador, em razão das pessoas enumeradas do artigo 1º do artigo 2 da CLT acima transcrito não poderem ser enquadrados no conceito econômico da empresa. Entretanto, no intuito de assegurar aos trabalhadores contratados como empregados por essa pessoa a proteção jurídica conferida aos empregados em geral, o legislador, embora reconhecido não serem elas empresas, equiparou-se ao empregador para o fim de aplicação das leis trabalhistas. Podemos concluir que a CLT não foi taxativa ao indicar os tipos possíveis de empregado ou de pessoas equiparadas. A leitura de seu artigo 2 evidencia que o ponto essencial da definição está no fato de haver contratação de trabalhadores enquadráveis como empregados, isto é, na configuração da relação de emprego. Em verdade, chega-se à identificação do empregador ou daquele ele equiparou por meio da verificação da presença de empregado. 1.3. Identificação profissional, livro, ficha de registro de empregados. A carteira de trabalho e previdência social CTPS. 1.3.1. Carteira de trabalho e previdência social CTPS. A carteira de trabalho e previdência social CTPS é o principal documento de identificação profissional do trabalhador. Nele são anotados os elementos mais importantes concernentes às relações de emprego, passados e presentes do trabalhador, e as alterações referentes à vida em seus contratos de trabalho, bem como informações do interesse da Previdência Social. A importância desse documento para o trabalhador é bastante evidente, servindo ele como instrumento de prova em favor do empregado, não só no que tange à existência no contrato de trabalho, mas também quanto às condições estabelecidas no pacto com o valor e composição do salário, condições especiais, férias, etc. Além disso, CTPS é o meio de prova usualmente utilizado para comprovação perante o INSS do tempo de serviço vinculado à Previdência Social para fins de obtenção de aposentadoria e recebimento de benefícios, etc. Dispõe a CLT que a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que de caráter temporário para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada, artigo 13. A emissão da CTPS.
A CTPS será emitida pelas Delegacias Regionais do Trabalho, DRTS, ou mediante o convênio por órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. No caso de não serem firmados os convênios com esse órgão, poderão ser conveniados sindicatos para a emissão da CTPS. B. Prestação e devolução da CTPS. Nenhum empregado pode ser admitido sem prestar a carteira. O empregado tem prazo legal de 48 horas para proceder às anotações da data de admissões, da remuneração e das condições especiais, se houver, devolvendo em seguida ao empregado CLT artigo 29, e não devolução do CTPS no prazo de 48 horas, sujeito ao empregador ao pagamento de multa CLT artigo 53. C. Localidade em que inexista órgão emissor da CTPS. Nas localidades em que não inexista posto de emissão de CTPS, pode o empregador ser admitido se a sua apresentação desde que assuma o compromisso de regularizar a situação em 30 dias, ficando a empresa obrigada a permitir o comparecimento do empregado ao posto de emissão mais próximo. Nessa hipótese, o empregado é obrigado a entregar ao empregador, no ato de admissão, um documento em que esteja especificado a data de admissão, a natureza do trabalho, o salário e a forma de seu pagamento. Caso o empregado seja dispensado antes de obter a carteira, o empregador deverá fornecer um atestado no qual conste o histórico da relação empregatícia CLT, artigo 3, terceiro e quarto. D. Vedação a anotações desabandonadoras. É vedado ao empregador efetuar anotações desabandonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho. Previdência Social CLT, artigo 29, 4, com redação dada pela Lei número 10270, de 29/2 de 2001. Trata-se de uma norma de proteção ao trabalhador. Esta regra saluta a moralizante impede que o empregador, ao dispensar o empregado, suje sua CTPS, descrevendo aspectos negativos de sua conduta. Tal vedação impede, por exemplo, que o empregador descreva na CTPS do empregado a falta grave que tenha ensejado a sua dispensa por justa causa. Impede mesmo as simples menções ao fato de um empregador haver sido dispensado por justa causa. 132. Livro ou ficha de registro de empregados. Além das anotações na CTPS, o empregador está obrigado, relativamente a cada trabalhador, a efetuar o registro de empregados em fichas, livros ou sistema eletrônico, conforme instruções do Ministério do Trabalho, CLT, artigo 41. A obrigação de registro abrange todos os empregados da empresa, independente da atividade exercida. O registro inclui a qualificação civil e profissional do empregado, os dados relativos à sua admissão, férias, acidente, etc. O registro do empregado também tem natureza de prova do contrato de trabalho, mas o documento do empregador, servindo de base para o fornecimento de esclarecimento quando solicitados pela fiscalização trabalhista da DRT, não se confunde com a CTPS, especialmente porque pertence ao trabalhador, enquanto o livro de registro é de propriedade do empregador. A desnecessidade de autenticação prévia. A lei não mais exige que as fichas ou livros de registro de empregados sejam previamente autenticados por órgãos governamentais. Artigo 42 da CLT, que exige uma prévia autenticação pelo DRT ou por outros órgãos do Ministério do Trabalho. Emprego foi expressamente revogado pelo artigo 4 da Lei número 10243 de 2001. B. Momento para o empregador proceder ao registro do empregado. Ao contrário do que ocorre com a CTPS, o registro do empregado nos livros ou fichas deverá ser efetuado imediatamente antes do início da prestação de serviço, sob pena de multa administrativa, CLT, artigo 47. O prazo de 48 horas concedidos pelo CLT refere-se apenas a anotações da CTPS, não a registro do empregado. Contrato individual de trabalho. 2.1. Natureza jurídica.
A doutrina predominante entende que o contrato de trabalho tem natureza contratual. A CLT, no seu artigo 442, dispõe que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. São as seguintes as características do contrato de trabalho. É bilateral, pois produz direitos e obrigações para ambos. É oneroso, em que a remuneração é requisito essencial. É comutativo, pois as prestações de ambas as partes apresentam relativa equivalência, sendo conhecidas no momento da celebração do ajuste. É consensual, pois a lei não impõe forma especial para sua celebração, bastante anuência das partes. É um contrato de adesão, pois um dos contratantes ou empregados limita-se a aceitar as cláusulas e condições previamente estabelecidas pelo empregador. É pessoal, intuito personae, pois a pessoa do empregado é considerado pelo empregador como um elemento determinante da contratação, não podendo aquele se fazer substituir na prestação laboral sem o consentimento deste. A de execução continua, pois a execução do contrato não se exaure numa única prestação, prolongando-se no tempo. 2.2 Duração. Quanto à sua duração, aos contratos podem ser celebrados por prazo determinado ou indeterminado. A CLT fixa o prazo máximo de 2 anos para os contratos a prazo determinado em geral e de 90 dias para o contrato de experiência. Artigo 445 e 451. Admite-se uma única prorrogação que deve ser feita dentro dos prazos que a lei fixou. Havendo uma segunda prorrogação, ainda que dentro do prazo legal, o contrato passará a ser considerado por prazo indeterminado. 221. Contrato por prazo indeterminado. É a forma comum de contratação, a qual será sempre presumida, se houver dúvida, sim, aquele que alega a determinação do prazo deverá prová-la na forma e pelos meios admitidos em direitos, caso não tenha o êxito, considerar-se a que o contrato é por prazo indeterminado. 2.2.2 Contrato por prazo determinado. A CLT define o contrato a prazo determinado como contrato de trabalho cuja vigência depende de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certos acontecimentos suscetíveis na previsão aproximada. Artigo 443. Em seguida, fixa as hipóteses que autorizam sua celebração válida ao dispor que o contrato por prazo indeterminado só será válido em seu tratando de serviços cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo, de atividade empresarial de caráter transitório, de contrato de experiência, artigo 443.2. Ao serviço transitório ou de natureza transitória, entende por atividade laboral transitória a execução de um serviço de breve duração, contrastando, portanto, com as atividades normais da empresa. Todavia, a atividade pode coincidir com aquele que a empresa permanentemente desenvolva, não necessitando obrigatoriamente ser diversa. Neste caso, basta que haja uma razão momentânea, transitória, que justifique a necessidade de um empregador ter o maior número de empregos. Um exemplo de contratação por prazo indeterminado. Para a realização de atividade laboral transitória, diversas da atividade permanente da empresa seria a contratação de um professor de espanhol para ministrar as aulas durante 2 ou 3 meses, visando a transmitir noções básicas da língua aos empregados de uma agência de turismo especializada em viagens para países da América Latina. Exemplo de contratação por prazo determinado. Para a realização de atividade laboral transitória coincidente com a atividade permanente da empresa, ocorreria no caso de uma fábrica de peças que tivesse produção normal de 100.000 unidades ou num dado momento, excepcionalmente recebesse um grande pedido que fugisse à sua rotina e à sua capacidade normal de produção. Essa empresa poderia contratar empregados por prazo indeterminado para atender a essa necessidade transitória. B. Atividade empresarial de caráter transitório.
Outra hipótese para a contratação a prazo determinado é a própria atividade normal da empresa ter caráter transitório. Portanto, aqui, a transitoriedade será da própria empresa, cuja existência limita-se a no tempo pelos próprios fins a que se destina. Não se trata, neste caso, de transitoriedade relativa ao empregado ou ao serviço. São exemplos: uma empresa constituída somente para a venda de chocolate na Páscoa de um determinado ano ou para a venda de fogos juninos, desconstituindo-se após mês de junho. C. Contrato de experiência. Última hipótese prevista pela CLT para a contratação a prazo determinado é o contrato de experiências, que aquela destinado a permitir que o empregado, no prazo máximo de 90 dias, verifique as aptidões do empregado e decida sobre a conveniência de contratá-lo por prazo indeterminado. Portanto, o contrato em experiência é espécie de contrato a prazo determinado, com que todas as regras aplicáveis aos demais contratos a prazo certo vale também para o período de experiência. Vale dizer, mesmo durante o período de experiência, o trabalhador empregado da empresa. 223. Contrato por prazo determinado na Lei de número 9601 de 1998. Um novo tipo de contrato de trabalho por prazo determinado foi instituído em 1998 com a edição da Lei de número 9601 21 de 1 de 98, regulamentada pelo decreto de número 2490/98 do artigo 1º, parágrafo único, tendo como finalidade aumentar o nível de emprego em uma época em que o desemprego é tido como o maior problema trabalhista do Brasil. A ideia governamental foi estimular as empresas a admitir empregados em acréscimo ao seu quadro de pessoas, incentivando-se com a redução de encargos e contribuições sociais relativas a esses trabalhadores, além de garantir a eles prioridade nos funcionamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A finalidade da referida lei foi incentivar a empresa a contratar novos empregados em acréscimo ao seu quadro fixo de pessoal, não sendo permitidas as dispensas de trabalhadores antes de contratados por prazo indeterminado para recontratação ou para a contratação de outro para a mesma função por tempo determinado, com os novos benefícios proporcionados ao empregador. Essa lei não revogou o contrato de trabalho por prazo determinado. Regulado na CLT, ele apenas instituiu nova hipótese de contrato por prazo determinado. Portanto, a partir da edição da Lei de número 9601/98, o empregador apenas passou a contar com mais uma hipótese visualmente mais favorável a ele para a contratação de empregados por prazo determinado, desde que satisfeitas, obviamente, as novas condições impostas pela lei. A contratação de empregados nos moldes da Lei número 9601/98 pode ser feita em qualquer atividade do comércio, indústria, meio rural, bancos, etc. Isso porque não se aplicam a essa nova hipótese de contrato a prazo determinado as restrições contidas no artigo 443(2) da CLT, que só permitia a contratação em atividades de natureza transitória, e no contrato de experiência, Lei número 9601/98, artigo 1º, a Lei de número 9601/98, no entanto, não se aplica ao empregado doméstico, pois este não é empresa, tampouco tem estabelecimento requisitos que a lei requer para a contratação de segundo seus termos. Fica, pois, vedada a aplicação da referida lei à contratação do empregado doméstico. Para a contratação de empregados nos termos da Lei número 9601/98, é imprescindível a negociação coletiva, ainda que a contratação seja de um único empregado. É imprescindível a formalização da convenção ou do acordo coletivo com o sindicato dos trabalhadores,
Caso seja efetivada sem esse requisito, a contratação por prazo determinado será tida como nula, vigorando o contrato como por prazo indeterminado, com todas as suas consequências legais, com direito, aviso prévio, etc. O contrato de trabalho por tempo determinado nos moldes da Lei 9601/98 deverá ser obrigatoriamente escrito, já que a obrigatoriedade de seu depósito perante o Ministério do Trabalho. O contrato por prazo determinado, celebrado nos termos da Lei número 9601/98, não poderá ultrapassar 2 anos, podendo ser prorrogado quantas vezes ajustarem as partes, desde que não ultrapasse esse prazo. O empregador que celebra o contrato por prazo indeterminado com base na Lei de número 9601/98 terá, dentre outros, as seguintes reduções durante 60 meses, contar da data de publicação da referida lei em 50% da alíquota das contribuições sociais destinada ao SESI e o SESC e ao SENAC, ao SENAI, ao SEBRAE, etc. A alíquota dos recolhimentos do FGTS foi reduzida para apenas 2%. A Lei número 9601/98 determina que as partes estabelecerão na negociação coletiva a indenização pela ruptura do contrato por prazo determinado, antes do advento do seu termo final, afastando, assim, a aplicação dos artigos 479 e 480 da CLT, pagamento de indenização pela metade aos contratos celebrados sob sua égide. O estabelecimento da indenização no momento da negociação coletiva é obrigatório. Seu valor é que poderá ser pactuado livremente, poderá ser fixada a mesma garantia da CLT, artigo 479, mas nada impede que seja ajustado valor inferior ou superior àquele que não poderá, entretanto, a negociação coletiva e estabelecer a possibilidade da rescisão antecipada sem um pagamento de indenização. 2.3. Alteração artigo 468 a 470 da CLT. A CLT dispõe que, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ainda assim, desde que não resulte direto ou indiretamente prejuízos ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. CLT, artigo 468. Parte o legislador do pressuposto de que um empregado, por ser a parte mais fraca da relação de trabalho, necessita de uma maior proteção jurídica, de uma firme intervenção do Estado. Essa garantia é reconhecida como princípio da imodificabilidade ou inalterabilidade das condições de trabalho. Impede até mesmo a modificação bilateral. Isto é a consentida pelo trabalhador desde que dela possui resulta-lhe prejuízo, ressaltando, porém, que o princípio da imodificabilidade refere-se apenas ao contrato individual de trabalho, a alterações pactuadas diretamente entre empregador e empregado, pois a Constituição vigente privilegia a negociação coletiva, permitindo que, por seu intermédio, seja pactuadas as alterações lícitas nas condições de trabalho, autorizando até mesmo a redução do salário, desde que, mediante o acordo ou convenção coletiva do artigo 7-x e com exceção ao princípio da inalterabilidade, termos o princípio jus varante. Este princípio consiste no direito que possui o empregador de alterar unilateralmente, em casos excepcionais, as condições de trabalho dos seus empregados. Representa jus varante em um abramento do princípio da imodificabilidade das condições de trabalho. São exemplo do jus varante: o empregador que dispensa o empregado da função de
confiança que exercia é determinada em seu retorno à função anterior, mudanças de horário, modificação de seção ou departamento e até transferência do local de trabalho. 231. A transferência de empregado. A possibilidade de transferência do empregado decorre do princípio do jus varante do empregador, segundo o qual o empresário, como decorrência do poder de direção que tem sobre seus negócios, possui prerrogativa de fazer pequenas modificações no contrato de trabalho, desde que atendidas as condições previstas em lei. A CLT só considera a transferência o ato pelo qual o empregado passa a trabalhar em outra localidade diferente da estipulada em contrato, desde que importe em mudanças de domicílio. Artigo 469. Deve-se notar que, mesmo nas hipóteses em que não reste caracterizada a transferência, caso a mudança implique aumento nos gastos do empregado decorrente do deslocamento ao seu novo local de trabalho, jurisprudência do TST garante-lhe um supremo salarial correspondente ao valor do acréscimo havido nas suas despesas de transporte, enunciada no número 29. Em regra, a CLT exige a anuência do empregador para que seja considerado lícita sua transferência. Todavia, excepciona essa regra ao estabelecer que não estão compreendidos nessa proibição os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condições implícita ou explícita a transferência quando está a decorrer de real necessidade de serviço. CLT, artigo 469, primeiro. Assim, a transferência do empregado que exerce o cargo de confiança não depende do requisito real necessidade de serviço. Essa expressão constante da parte final do artigo 1º do artigo 469 da CLT aplica-se somente aos casos de transferência do empregado em decorrência de cláusula explícita ou implícita constante do contrato de trabalho. A cláusula explícita deve ser entendida como expressa, escrita, considera-se existente cláusula implícita quando as características intrínsecas da atividade desempenhada permite-se presuma a subentendida necessidade de transferência. É o caso do aeronauta, do motorista rodoviário, do vendedor, do viajante e etc. Ressaltamos, entretanto, que mesmo em caso de cláusula autorizadora da transferência expressa no contrato ou mesmo explícita, a transferência só será lícita se comprovada a real necessidade do serviço. Por outro lado, é lícita a transferência do empregado no caso de extinção do estabelecimento em que trabalha, mesmo que seja determinada contra a vontade do empregado. A expressão extinção do estabelecimento tem sentido amplo, alcançando a situação como o fechamento de apenas uma das filiais da empresa, ou mesmo a mudança da empresa de uma cidade para outra, no caso de trabalhador da construção civil, por exemplo. A conclusão de uma obra em determinada localidade autoriza sua transferência definitiva para outra obra empreendida pelo mesmo empregador, equiparando-se fim da primeira obra de extinção de estabelecimento para este efeito. Nessa hipótese, não está o empregador obrigado ao pagamento do adicional de transferência, uma vez que este só é devido nas transferências por necessidade de serviço. Adicional de transferência corresponde a um acréscimo de 25% sobre o valor do salário que o empregado estiver recebendo na localidade. Esse adicional só é devido quando a transferência decorre de necessidade de serviço. Além do requisito necessidade de serviço adicional, só será devido na transferência provisória se a transferência é definitiva. Não há que se falar em pagamento de adicional.
Não será devido ao adicional se a transferência for resultante de ato de promoção do empregado, como seu consentimento e com o aumento do salário na nova localidade. O adicional não se incorpora ao salário do empregado. No término do período da transferência, poderá ser normalmente presumido pela empresa as despesas que o empregado necessita efetuar em razão de sua transferência serão pagas pelo empregador, seja transferência provisória ou definitiva, pois em ambos os casos haverá ônus para o empregado. Apesar da previsão de transferência de empregados, alguns são considerados pelo CLT como intransferíveis, e o caso do empregado eleito para o cargo de administração sindical, que não pode ser transferido para a localidade que dificulte ou impeça o desempenho de suas atribuições sindicais, artigo 543. O empregado nessa condição perderá o mandato se a transferência for por ele solicitado ou voluntariamente aceita no artigo 543 do 2.4. Suspensão e interrupção do artigo 471 e 476 da CLT. Ocorre a suspensão do contrato de trabalho quando o empregado fica afastado, não recebendo salário e sem que seja contado o período de afastamento com o tempo de serviço. São hipóteses de suspensão os afastamentos decorrentes de doença a partir do 26º dia até a alta médica, suspensão disciplinar, as faltas injustificadas e etc. Ocorre a interrupção do contrato de trabalho, naquela hipótese em que o empregado, embora sem prestar serviço, deva ser remunerado normalmente, contando-se também seu tempo de serviço como se este houvesse sido efetivamente prestado. São hipóteses de interrupção às férias. A licença por motivo de doença nos primeiros 15 dias, a licença gestante e as faltas justificadas, etc. A distinção entre os institutos e simples, a suspensão quando a empresa não está obrigada a pagar o salário e contar o tempo de serviço, a interrupção quando existe o dever legal de remunerar o afastamento do trabalhador e continua normalmente, ocorre em seu tempo de serviço. Em ambos, o contrato de trabalho continuava vigente, mas as obrigações principais das partes não são exigíveis. A suspensão ou são apenas parcialmente interrupção. Na primeira, não há trabalho, nem remuneração. Na segunda, não há trabalho, mas o empregado continua a receber os salários. Nas duas figuras, no entanto, o empregado terá direito, por ocasião de seu retorno ao cargo, a todas as vantagens que durante a sua ausência tenha sido atribuído à categoria que pertence na empresa CLT, artigo 471. Vejamos agora as principais hipóteses de interrupção e suspensão de contrato de trabalho. A greve. Na greve, a paralisação dos trabalhadores é considerada pela lei em princípio como suspensão do contrato de trabalho, assim como o início da paralisação cessam as obrigações do empregador e a contagem do tempo de serviço. Todavia, as relações durante o período de paralisação das atividades podem ser rígidas mediante o acordo e convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho de modo específico para cada greve. Nada impede, pois seja convencionado o pagamento dos salários da contagem do tempo da paralisação, a hipótese em que restaria caracterizado a interrupção do contrato de trabalho, não mais sua suspensão. B. Auxílio-doença. Nos primeiros 15 dias do afastamento do trabalhador em função de doença, configura a hipótese de interrupção do contrato de trabalho, pois os salários são pagos pela empresa, computando-se normalmente o tempo de serviço. A partir do 26º dia, ocorre a suspensão do contrato, cessando o pagamento de salário pelo empregador, substituído pela concessão
do auxílio-doença pelo INSS até a alta médica. Esse período é coberto pelo auxílio-doença. Não é contado no tempo de serviço e, para o efeito de férias, só o será se não ultrapassar 6 meses, sendo superior a 6 meses. O empregado perde o direito a férias em relação ao período aquisitivo em curso. No transcurso da doença do empregado, o contrato de trabalho não pode ser reincidido, pois o trabalhador é considerado uma licença não remunerada durante o prazo desse benefício. C. Acidente de trabalho. Os primeiros 15 dias do afastamento em decorrência de acidente de trabalho são remunerados pela empresa, contratando-se normalmente o tempo de serviço, configurando o caso de interrupção do contrato de trabalho. A partir do 26º dia, o salário do auxílio-doença acidentário e pago pelo INSS torna-se o caso de suspensão. E para a empresa, cessa e dever de pagamento de salário. Esse tempo é contado como de serviços efetivos e os depósitos do FGTS devem ser mantidos se o tempo de afastamento não for superior a 6 meses. Será contado também para efeito de aquisição das férias e não será no caso de duração maior que 6 meses. Serviço militar. O afastamento para prestação do serviço militar obrigatório desobriga o empregador do pagamento de salário. É consequência do recolhimento previdenciário em caso de suspensão do contrato de trabalho, muito embora o tempo de afastamento seja contado como tempo de serviço durante o afastamento e os depósitos do FGTS devem ser emitidos e o período aquisitivo de férias e suspenso voltado a ser contado com o aproveitamento do tempo anterior ao afastamento após o retorno do empregado, desde que este ocorra em até 90 dias da data de respectiva baixa CLT, artigo 132, exemplo. Se o empregador afastou-se para cumprir o serviço militar mediante depois de completado o 5º mês de um período aquisitivo, ao retornar, contando que faça dentro de 90 dias de sua baixa, necessitará trabalhar apenas mais 7 meses para adquirir o direito a férias, pois será aproveitado 5 meses computados antes de seu afastamento. Para que o empregado tenha direito à volta ao cargo do qual se afastou em virtude do serviço militar obrigatório, deverá notificar o empregador dessa intenção dentro de um máximo 30 dias após respectivas baixas CLT, artigo 472, primeiro. Férias. As férias são um exemplo típico de interrupção do contrato de trabalho, sendo mantido o salário a contagem do tempo de serviço para todos os fins e os depósitos do FGTS e recolhimento previdenciário, licença da gestante. Constitui caso de interrupção do contrato de trabalho, sendo mantida a contagem do tempo de serviço para todos os fins e os depósitos do FGTS, além de fazer a gestante jus ao salário maternidade de aborto. Se o aborto não é criminoso, a empregada tem direito de suas semanas de descanso, tratando-se de caso de interrupção do contrato de trabalho, pois é contado o tempo de serviço para todos os efeitos, e haverá pagamento do salário referente aos dias parados. Se o aborto for criminoso, a hipótese será de suspensão do contrato de trabalho. Licença paternidade. A licença paternidade constitui o caso de interrupção do contrato de trabalho, sendo assegurados ao trabalhador a contagem do tempo e a remuneração do período de afastamento. Representação sindical. Se o empregado é eleito para desempenhar mandato sindical, continua normalmente a prestar serviços ao empregado, o que é comum. Não há que se falar em interrupção ou suspensão do contrato de trabalho, pois não ocorre descontinuidade na prestação de serviço. Todavia, caso seja convencionado
com a empresa, tá, madrinha, tô ocupada aqui agora. Faltas justificam o abandono das faltas ou serviço de situações previstas em lei, norma coletiva, regulamento da empresa ou no próprio contrato individual de trabalho serão consideradas justificadas, não havendo nenhum prejuízo ao trabalhador. Portanto, neste caso, temos hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Segundo a CLT, são justificadas as seguintes faltas do artigo 473. Primeiro, por até 2 dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico, declarando um CTPS chamada licença nojo. 2. Por até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, chamado licença gala. 3. Por 5 dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, licença paternidade prevista no ADCT, artigo 10 primeiro. 4. Por 1 dia a cada 2 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. 5. Por até 2 dias consecutivos ou não para alistar-se como eleitor. 6. No período necessário para alistamento militar. 7. Nos dias em que o empregado estiver comprovadamente realizado provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimentos de ensino superior. 8. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. 9. Nos dias em que o trabalhador participa das reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social e do Conselho Curador do FGTS. Também se considera justificada a falta do empregado por motivo de doença comprovada com atestado médico da empresa ou do INSS. Finalmente, cabe lembrar que a convenção coletiva, o regulamento da empresa, até mesmo o contrato individual de trabalho, pode estabelecer outras hipóteses de falta justificada e comum, por exemplo, abandono de falta do estudante no dia de prova na faculdade ou no dia de aniversário do trabalho, etc. As faltas não justificadas serão descontadas pelo empregador, constituindo hipótese de suspensão do contrato de trabalho. E aposentadoria por invalidez. O empregado aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pela legislação previdenciária para efetivação e confirmação do benefício, CLT artigo 475. A lei previdenciária considera que a aposentadoria por invalidez torna-se efetiva após 5 anos da data do início da aposentadoria ou do auxílio-doença que a antecedeu durante esse período. Portanto, permanece suspenso o contrato de trabalho. Fim do prazo de 5 anos, o empregado será submetido à avaliação por médico do INSS, podendo resultar uma das 3 situações seguintes. 1. Caso de aposentadoria por invalidez seja confirmado pelo INSS, tornando-se definitivo o benefício fazendo cessar o contrato de trabalho. 2. Caso o médico do INSS considerar recuperado a incapacidade de trabalho do empregado, a aposentadoria é cancelada e o trabalhador tem direito de retornar à função que anteriormente ocupava, sendo, entretanto, facultado ao empregador reincidir o contrato de trabalho mediante o pagamento de indenização correspondente. 3 casos o INSS considere ainda existente razoáveis possibilidades de ocorrer uma futura recuperação do empregado, manterá como provisórios a aposentadoria, o contrato de trabalho permanecerá suspenso. Caso a aposentadoria seja confirmada na avaliação e venha a ser cancelada em momento posterior, ou seja, após os 5 anos, ainda assim o trabalhador terá direito de retornar ao trabalho e que diz o enunciado número 160 do TST, cancelado a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos de trabalhador terá direito a retornar ao emprego, facultando, porém, o empregador indenizá-lo de forma da lei. M. Aviso prévio. Durante o aviso prévio,
empregador tem direito a uma redução de sua jornada de trabalho, ausentar-se a fim de que possa procurar um novo emprego, 2 horas por dia ou 7 dias ocorridos. No caso do trabalhador urbano, 1 dia por semana. No caso do trabalhador rural, esse período de redução ou ausência configura a interrupção do contrato de trabalho, pois será remunerado o contrato para o tempo de serviço. N. Suspensão de contrato para participar de curso, programa profissional. Recentemente acrescentado o artigo 476-A da CLT, permite que o contrato de trabalho seja suspenso por um período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à da suspensão contratual. O objetivo do governo foi estimular a manutenção do emprego por importantes setores de atividade econômica que empregam um grande número de trabalhadores em crises sazonais. Terminam foram efetivadas demissões em massa, seria o caso especialmente da construção civil, da indústria automobilística. Nesses setores, quando a diminuição do ritmo de produção em razão de problemas, conjunturas ou econômicos, a manutenção do empregado ocioso com pagamento de salário e onerosa para as empresas, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho foi a fórmula encontrada para atenuar as tensões resultantes da situação. Há vantagens para a empresa que não perde seus trabalhadores qualificados, para o trabalhador que mantém vínculo de emprego e tem oportunidade de aperfeiçoar-se profissionalmente. A suspensão do contrato deverá ser ajustada mediante a previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Exige aquiescência formal do empregado. Após autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. A lei não trouxe nenhuma limitação quanto à atividade da empresa, pelo que conclui que a suspensão poderá ocorrer em qualquer ramo de atividade de indústria, comércio, serviço, atividade rural, etc. Da mesma forma, não houve qualquer limitação quanto ao trabalhador que poderá ter ou menos de 18 anos, ser uma mulher ou um homem. O prazo limite de 5 meses poderá ser prorrogado mediante a convenção ou acordo coletivo de trabalho e concordância formal do empregado, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional durante o período de prorrogação. Terminado o período de afastamento, são assegurados ao empregado, por ocasião de seu retorno, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria. Categoria que pertencia na empresa. O contrato de trabalho não poderá ser suspenso para participação em curso de formação profissional oferecido pelo empregador mais de uma vez no período de 16 meses. Durante o período da suspensão contratual, o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial, com um valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. Observe que a concessão de ajuda compensatória pelo empregador é facultativa. Caso seja concedida, essa ajuda não terá natureza salarial, o que significa não incidir sobre ela os encargos sociais, FGTS, contribuições
previdenciárias, etc. O único direito assegurado ao emprego é a percepção quando cessa a suspensão do contrato das vantagens que tenha sido obtidas neste período pelos demais empregados da empresa. Durante o afastamento, o empregado receberá uma bolsa que será paga pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT. O empregador não receberá nenhum valor da empresa no período salvo e ajuda compensatória facultativamente concedida. Se ocorre a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecido em convenções ou acordo coletivo, sendo de no mínimo 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato. Direito do trabalho. Contratos especiais de trabalho. Trabalho rural da Lei nº 5889, de 8/6/73, e Decreto nº 73626, de 12/2/74, trabalho doméstico da Lei nº 5859, de 11/12/72, e Decreto nº 71885, de 9/3/73, o trabalho temporário de Lei nº 6019, de 3/1/74, e o Decreto de número 73841, de 13/3/74, estagiário da Lei de número 6494, de 7/12/77, Decreto número 87497, de 18/8/82. 3.1. Trabalho rural. O trabalhador não é rígido pela CLT, mas sim por lei especial da Lei nº 5889/73, regulamentada pelo Decreto de número 73626/74. Todavia, alguns contratos rurais são rígidos pelo direito civil, tais como a parceria e a emissão. Esses pactos não são, em princípio, redigidos pelo direito do trabalho. No entanto, nos casos em que estes contratos sejam considerados fraudulentos por encobrirem um verdadeiro vínculo de emprego, a subordinação são atraídos para a esfera do direito do trabalho. A. Empregado rural. Toda pessoa física em propriedade rural ou prédio rústico presta serviços de natureza não eventual a um empregador rural sob dependência deste mediante salário. O elemento que distingue o empregado rural dos demais e a atividade do empregador são este: exerce atividade agroeconômica com finalidade de lucro, o empregador será rural. São exemplos de empregado rural: o que planta, aduba, ordenha o gado, ou tratorista e o boiadeiro, e o administrador da fazenda, etc. B. O empregador rural é a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica, inclusive a exploração industrial em estabelecimento agrário. Equipara-se ao empregador rural a pessoa física ou jurídica que habitualmente, em caráter profissional e por conta de terceiros, execute serviço de natureza agrária mediante a utilização do trabalho de outrem. C. Prédio rústico. É o prédio destinado à exploração agrícola, pecuária extrativa ou agroindustrial. Na verdade, pouco interessa a localização da propriedade,
se está na cidade ou no campo. O que importa é a atividade que deve ser rural. D. Constituição Federal de 88. A nossa atual Carta Magna igualou os direitos do trabalhador rural aos do trabalhador urbano, artigo 7. Mas ainda existe alguma regra específica aplicável no meio rural? O trabalhador noturno, para o empregador rural, é considerado trabalho noturno, executado entre as 21 horas, um dia e 5 horas do dia seguinte na lavoura, entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do outro dia seguinte. Na atividade pecuária, o adicional noturno para o trabalhador rural é de 25%, mas a hora é contada como de 60 minutos, diferentes da hora noturna do trabalhador urbano, que é de 52 minutos e 30 segundos. F. Descontos da Lei 5.889.73 autoriza, desde que previamente autorizada pelo empregado, o desconto de até 20% do salário mínimo. Em razão da ocupação de moradia, esse valor deverá ser dividido igualmente pelo número total de ocupantes, sempre que mais de um empregado residir na mesma moradia. É vedada, em qualquer hipótese, a moradia coletiva de famílias. Permite citada lei também que o empregador desconte da remuneração do trabalhador rural até 20% do salário mínimo pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, observados os preços vigentes na região. G. Aviso prévio. Durante o prazo do aviso prévio, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, o empregador rural terá direito a um dia por semana, sem prejuízo do salário integral, para procurar outro emprego. 3.2. Trabalho doméstico. O empregado doméstico não é rígido pela CLT, mas sim pela Constituição Federal através do artigo 7. Parágrafo único, pela Lei Complementar do artigo 150, de 1º de julho de 2015, conhecidos como a PEC das domésticas. Para a nova lei, o empregado doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada e onerosa e pessoal, da finalidade não lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial, desta por mais de 2 dias por semana. Aplica-se o disposto nesta lei. São exemplos de trabalhadores domésticos: o mordomo, a cozinheira, a copeira, a governanta e o jardineiro e o motorista particular e etc. A Lei Complementar de número 150, de 1º de julho de 2015, delimitou o período semanal de atuação, sendo considerado apenas como empregado doméstico aquele que presta os serviços definidos por lei por 3 vezes a mais durante a semana. Ou seja, aquele que trabalha 2 vezes menos durante a semana, não considerados como diarista, trabalho de natureza autônomo. Embora a definição se refira à prestação de serviço no âmbito residencial da família, o serviço pode ser prestado fora da residência, como acontece no caso do motorista da família. Demais, o fato de a lei referir-se à família não descaracteriza os núcleos de pessoas sem parentesco como âmbito residencial, sendo também considerado doméstico aquele que ali presta seus serviços de forma contínua. Importante mesmo é a referência a serviço de finalidade não lucrativa, para excluir do conceito de doméstico do trabalho que, embora realizado no âmbito residencial, não seja destinado ao desenvolvimento da vida no lar, mas a uma atividade econômica. Exemplo: empregada que trabalha em casa, que aluga quartos para estudantes, não é doméstica por ser atividade econômica lucrativa do proprietário.
Os empregados de condomínio, desde que a serviço da administração do edifício, não de cada condomínio em particular, tais como porteiros, zeladores, faxineiros, serventes e etc., não são domésticos, mas empregados regidos pela CLT. B. Direitos do doméstico. B1. Notações em CTPS em até 48 horas após a entrega quando o empregado for admitido. B2. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. B3. Salário mínimo fixado em lei. B4. Feridos civis ao religioso, caso trabalho ou se paga no dia em dobro ou realiza a folga compensatória em outro dia. B5. Irredutibilidade salarial. B6. 13º salário concedido anualmente em 2 parcelas. B7. Férias anuais de 30 dias. B8. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. B9. Estabilidade gestacional desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. B10. Licença gestacional, regra geral, menos 120 dias. No caso de a doação à criança, é até 1 ano, 120 dias. De 1 a 4 anos, 60 dias. De 4 a 8 anos, 30 dias. B11. Licença paternidade, 5 dias. B12. Auxílio doença e aposentadoria pela integração e previdência social. B13. Jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. B14. Remuneração da hora extraordinária em no mínimo 50% superior ao valor da hora normal. B15. Possibilidade de doação de regime de compensação. As primeiras 40 horas mensais serão pagas como horas normais. As excedentes podem ser pagas ou compensadas em até 1 ano. B16. Remuneração de horas trabalhadas. Em viagem a serviço adicional de no mínimo 25% sobre o valor da hora normal para cada hora trabalhada em viagem. B17. Intervalo para refeição ou descanso. B18. Aviso prévio de no mínimo 30 dias. B19. Seguro de desemprego de até 3 meses. B20. Seguro contra acidente de trabalho, CAT, qual o pago pelo empregador razão é de 8%. B21. Salário família, benefício pago pela Previdência Social. B22. Fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, no percentual de 8% do salário. B23. Indenização em caso de demissão sem justa causa. O empregador tem dever de depositar 3,2% do valor do salário, qual será utilizado para quitação de multa de 40% sobre o saldo de FGTS. B24. Adicional noturno de 20%. Todo trabalho realizado entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do outro, sendo a hora noturna computada, a razão é de 52,5 minutos. A hora noturna é de reduzida em 7 minutos a 30 segundos. Vale dizer que sobre a hora noturna incide 2,5%. B25. Impossibilidade de trabalho doméstico para menores de 18 anos. Convenção 182 da OIT. E decreto número 648 de 12 de julho de 2008. B26. Reconhecimento de acordos e convenções coletivas. B27. Possibilidade de realização de contrato, experiência, uma prorrogação desde que a soma dos 2 períodos não ultrapasse 90 dias, é temporário para atendimento das necessidades transitórias ou substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso sob limite máximo de 2 anos. B28. Vale transporte. C. Simples doméstico. O que é um regime unificado de recolhimento dos tributos, contribuições e demais encargos decorrentes da contratação de um empregado doméstico a partir de outubro de 2015
através de uma única guia DAE, o empregador faz mensalmente recolhimento dos encargos. A guia deve ser paga até o dia 7 do mês, subsequente ao da prestação de serviço, sob pena de uma multa diária de 0,33% ao dia, limitado a 20%. Quais encargos compõem esse regime? INSS, FGTS, Fundo para Demissão Sem Justa Causa, Imposto de Renda retido na fonte CAT. Tributos pagos pelo empregador simples. INSS 8% sobre o salário do empregado doméstico. Artigo 24 da Lei nº 8212/91. FGTS 8%. Fundo para Demissão sem justa causa, 3,2% sobre o seguro contra acidente de trabalho, CAT, 0,8%. Tributos pagos pelo empregador, folha de pagamento, INSS, 8% a 11%, artigo 20 da Lei nº 8212/91. Imposto de renda retido na fonte alíquota variável, de acordo com a renda do artigo 7 e Lei nº 713/88. 3.3. Trabalho temporário. O trabalho temporário não é rígido pelo CLT, mas sim por lei especial de Lei número 6019/74, regulamentada pelo decreto de número 73.841/74. A. Trabalho temporário, aquele que presta por pessoa física ou uma empresa para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ao acréscimo extraordinário de serviço. B. Empresa de trabalho temporário é a pessoa física ou jurídica urbana cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas temporariamente trabalhadores devidamente qualificados por elas, remunerados e assistidos. C. Trabalhador temporário é aquele que, contratado por empresas de trabalho temporário para prestação de serviço destinado a atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular ou permanente ou a acréscimo extraordinário da tarefa de outra empresa. D. Empresas tomadoras de serviço ao cliente. É a pessoa física ou jurídica que, em virtude de necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular, permanente ou de acréscimo extraordinário de tarefas trate locação da mão de obra como empresas de trabalhos temporários. É vínculo trabalhista. Vínculo trabalhista não é formado entre o cliente tomador e o trabalhador, mas sim entre as empresas de trabalho temporário e o trabalhador, qual responderá pelos direitos desta. Essa é a principal diferença entre o empregado e o trabalhador temporário. Ambos são subordinados, mas a subordinação jurídica do trabalhador temporário será como empresa de trabalho temporário, com a qual o contrato é mantido, e não com aquele onde desempenha suas atividades laborais. O trabalhador temporário, como se vê, é vinculado à empresa de trabalho temporário, embora preste serviços no estabelecimento do tomador de serviços ou cliente. F. Formalidade do contrato de trabalho temporário. O contrato entre as empresas de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço ou cliente deverá ser obrigatoriamente escrito e dele deverá constar expressamente o motivo justificador da demanda de trabalho temporário, necessidade transitória de substituição de pessoal regular, permanente ou acréscimo extraordinário e transitório de tarefa. Da mesma forma, o contrato de trabalho é celebrado entre empresas de trabalho temporário. A cada um dos assalariados colocados em disposição de uma empresa tomadora ou cliente deverá ser obrigatoriamente escrito. G. Duração do contrato de trabalho temporário. O contrato entre empresas de trabalho temporário a empresas tomadoras ou cliente com relação ao mesmo trabalhador não poderá exceder de 3 meses, salvo autorização conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho expediu instruções normativas regulamentando esses dispositivos
estabelecendo a possibilidade de prorrogação automática desse contrato. A duração do pacto, entretanto, incluída a prorrogação, ficou limitada a 6 meses em instrução normativa de 3 de dezembro de 29 de 8 de 97. H. Direito do trabalhador temporário. Artigo 12 da Lei nº 6019/74. Além de alguns outros dispositivos esparsos, que estabelece quais são os direitos aplicáveis ao trabalhador temporário, são os seguintes: remuneração equivalente à percebida pelos empregados da categoria da empresa tomadora, calculada à base horária, garantida em qualquer hipótese a percepção do salário mínimo. Jornada de trabalho de 8 horas, adicional de 8 horas extraordinárias, não excedentes de suas por dias, com acréscimo de no mínimo 50%. Férias proporcionais de 1 a 12 por mês de serviços ou fração igual ou superior de 15 dias, exceto em caso de justa causa, pedido de demissão. Repouso semanal remunerado, adicional por trabalho noturno de 20%, seguro contra acidentes de trabalho, proteção previdenciária, FGTS, inclusive como direito e movimentação da conta vinculada saque na extinção normal do contrato de trabalho temporário, Lei 8036 de 1990, litígio entre as empresas de trabalho temporário e seus trabalhadores apreciados pela Justiça do Trabalho. E responsabilidade solidária da empresa tomadora dos serviços. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ao cliente solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração de direitos previstos na Lei de número 6019/74. Em outras hipóteses, bem decidindo a jurisprudências que a responsabilidade subsidiária, a cobrança deve ser feita primeiro contra a empresa de trabalho temporário e somente na impossibilidade de serem dela obtidos os valores devidos pode-se exigir tomadora de serviços o pagamento, ou seja, a benefícios de ordem, desde que a empresa tomadora tenha participado do processo judicial TST, enunciado no 331, 3.4, estagiário. O trabalho do estagiário não está disciplinado na CLT, mas sim em lei específica da Lei de número 6494/77, regulamentada pelo Decreto de número 87497/82. A lei autoriza as empresas a admitir estagiários em suas dependências, segundo condições ajustadas com as instituições de ensino. A finalidade do estágio é proporcionar ao estudante um trabalho para a complementação do ensino do curso que ele está fazendo. Tem natureza pedagógica visando a melhor formação profissional do estagiário? O estágio somente poderá verificar em unidades que tenha condições de proporcionar experiência prática na linha de formação profissional do estagiário, artigo 1º, e deve realmente proporcionar ao estudante complementação do ensino e da aprendizagem devidamente planejados, executados, acompanhados e validados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares. O estudante que pode fazer estágio pode ser estagiários alunos que comprovadamente frequente o curso de educação superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior às escolas de educação especial. Em qualquer dos casos, é necessário que o estagiário esteja matriculado e frequentando efetivamente as aulas, não havendo frequências às aulas ou tendo acabado o curso. Não será estágio, mas sim um empregado rígido pela CLT. B. Natureza jurídica do vínculo do estagiário. O estagiário não é empregado, não tem assegurados os direitos previstos na CLT.
aplicáveis aos contratos de trabalhos comuns, desde que, obedecido às condições impostas pela lei, o estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza entre a empresa e o estagiário. C. Formalidades legais. Exige a celebração de termos de compromisso entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória de uma instituição de ensino. A instituição de ensino deverá ter previamente firmado o acordo de cooperação com pessoas concedentes do estágio. Esse termo de compromisso entre o estagiário e a empresa concedente deverá ser necessariamente escrito, e dele deverá constar a menção ao instrumento do acordo de cooperação realizado entre a instituição de ensino e a entidade concedente. D. Direitos do estagiário. O estagiário receberá bolsa de estudo ou outra forma de contraprestação, devendo as partes pactuarem a respeito assim. A retribuição será o que for combinado, podendo ser tanto pagamento em dinheiro quanto outra forma de contraprestação. O pagamento dos estudos do estagiário, por exemplo. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração, tampouco depósito de FGTS. O estagiário tem direito a seguro de acidentes pessoais ocorridos no local de estágio, que deverá ser previdenciado pela instituição de ensino, diretamente ou por meio da atuação conjunta com os agentes de integração. A jornada de trabalho do estagiário deverá compatibilizar-se com seu horário escolar e com o horário da pessoa jurídica em que vai ocorrer o estágio. A duração do estágio não poderá ser inferior a um semestre letivo, nos primeiros períodos de férias escolares. A jornada do estágio será inferior a um semestre letivo, nos períodos de férias escolares. A jornada do estágio será estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a parte concedente do estágio, sempre com a intervenção da instituição de ensino. Jornada de trabalho, limitação da jornada e forma de prorrogação horária de trabalho. O trabalho noturno, descanso semanal remunerado. 4.1. Jornada de trabalho. Em regra, a lei brasileira considera a jornada de trabalho como tempo de disposição do empregador no centro de trabalho, CLT, artigo 4. É necessário que o empregado esteja à disposição do empregador. Computa-se o tempo a partir do momento em que o empregado chega à empresa até o instante em que dele se retira. Não precisa estar efetivamente trabalhando. Basta a presunção de que o empregado está aguardando ordens ou executando ordens. Em certos casos, porém, considera-se no computo da jornada de trabalho o tempo de deslocamento do trabalhador de sua residência até o local de trabalho. E vice-versa é chamado tempo de itinério. Nesse caso, a jornada de trabalho começa a ser computada a partir do ingresso do empregado na condução fornecida pelo empregador e termina com a saída do empregado da referida condução ao regressar para sua residência. Finalmente, a partir de julho de 2001, o legislador trabalhista reconheceu expressamente o computo do tempo itinério na jornada de trabalho, CLT, artigo 58, segundo, com a redação dada pela lei de número 10.243, de 19/6/2001. O tempo despedido pelo empregador até o local de trabalho e para seu retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho, salvo quando tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornece condução.
Por último, deve ser incluídas na jornada de trabalho as horas de sobreaviso, em que o empregador permanece em sua casa à disposição do empregador, aguardando ser chamado a qualquer momento para o serviço, como, por exemplo, no caso dos ferroviários da CLT, artigo 244, segundo, 4.2, tipo de jornada. A jornada, o período do dia em que é prestada, a jornada será diurna, quando entre 5 a 22 horas nos centros urbanos, noturna, quando entre 22 e 5 horas do dia seguinte e suas prorrogações nos centros urbanos, mista, quando transcorre tanto no período diurno quanto no noturno, uma jornada das 18 às 24 horas, por exemplo, em revezamento, quando num período há trabalho durante o dia, em outro trabalho prestado à noite. O trabalhador rural tem critério diferente. Quanto ao período da jornada, é considerado noturno. O trabalho realizado entre as 21 horas de um dia e 5 horas do outro, na lavoura, entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do outro, na pecuária. B. Quanto à profissão, a jornada geral aplicável aos empregados em geral, a jornada especial destinada a determinadas classes de emprego, como os ferroviários, professores, os médicos e etc. D. Quando a remuneração e a jornada pode ser comum, acréscimo salarial ou sem acréscimo salarial. A jornada noturna é remunerada com adicional noturno. A jornada extraordinária, em regra, são compensadas com um adicional de horas extras. Há, porém, horas extras sem acréscimo salarial como as prestadas em decorrência de acordos de compensação de horas. 4.3. Limitação da jornada. A Constituição Federal, no seu artigo 7, estabelece que o limite máximo da jornada normal de trabalho diário é de 8 horas, limite semanal de 44 horas, semanal de 44 horas. No inciso X e V do mesmo artigo, diz que a jornada normal para o trabalho realizado em noturnos interruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, é de 6 horas. A limitação acima mencionada refere-se aos empregados em geral. Todavia, alguns possuem horários diferentes, como veremos posteriormente. 4.4. Trabalho por turnos ininterruptos de revezamento. A Constituição Federal fixa a duração máxima da jornada normal em turnos de revezamento em 6 horas, salvo acordo com convenção coletiva de trabalho, fixando outra duração do artigo 7, X e V. O revezamento ocorre quando equipes de trabalhadores se sucedem na mesma empresa, no mesmo local de serviço, cada trabalhador cumprindo individualmente diferentes períodos de trabalho, manhã, tarde e noite, em forma de rodízio, que permite funcionamento ininterrupto da empresa, enfim, que justifica a redução da jornada de 8 horas e 6 horas. Não é simples fato de o trabalho ser prestados interruptamente, continuadamente, o revezamento, a mudança de horários de sua prestação. Se a empresa funciona em turnos ininterruptos durante 24 horas por dia, mas os trabalhadores laboram cada qual sempre no mesmo horário, a jornada poderá ser de 8 horas. Porém, se a empresa impõe revezamento de horário ao empregado, no dia ele trabalha de manhã e no outro à tarde, no outro à noite, por exemplo, sendo ele obrigado a trabalhar segundo os horários previstos em uma escala de serviço, a jornada normal máxima passa a ser de 6 horas. 4.5. Formas de propagação da jornada de trabalho. De acordo com o artigo 59 da CLT, a duração normal do trabalho poderá ser acrescido de horas suplementares em números não excedente de 2, mediante acordo escrito
entre empregador e empregado, ou mediante o contrato coletivo de trabalho, acordo de prorrogação de horas. O acordo de prorrogação de horas implica para o empregado a obrigatoriedade de fazer horas extras quando requisitado por até 2 horas diárias, as quais deverão ser remuneradas com adicional de no mínimo 50%. Este acordo deve ser obrigatoriamente escrito. Se for individual, basta um documento assinado pelo empregado expressando sua concordância em fazer horas extras. Se for coletivo, realizado com a intermediação da entidade sindical, tomará a forma de acordo com convenção coletiva. Celebrando o acordo, pode ser empregado ser requisitado para trabalhar 2 horas extras. Diariamente poderá ser solicitada a realização de números menor ou ainda não ser solicitada a prestação de horas extras todos os dias, ou mesmo não ser em dia algum, faculdade, ou para o empregador estar a quem sabe sobre a necessidade ou não de trabalho extraordinário. Em regra, pode-se afirmar que o acordo de prorrogação de horas é cabível para todo empregado. Há, porém, certos trabalhadores que são proibidos de realizar horas extras, por via de consequência. Não pode celebrar o acordo de prorrogação de horas são eles: empregador menor de 18 anos de idade, artigo 413 da CLT, salvo na hipótese da compensação ou de força maior. Empregador cabineiro de elevadores, lei número 31270 de 1957. Bancário da CLT, só permite o bancário fazer horas extras. Excepcionalmente, o que veda seja ajustado o acordo de prorrogação de horas para esse trabalhador, pois mediante tal pacto passaria a ser possibilitada a exigência habitual de prorrogação da duração diária de trabalho, artigo 225 da CLT. O acordo de prorrogação de horas pode ser desfeito pelos meios mediante os quais se constitui, ou seja, deverá ser afirmado um distrato, ato bilateral que deve ser expresso. B. Sistema de compensação de horas. Sistema de compensação de horas ou banco de horas é o acordo mediante a qual as horas excedem das normas prestadas num dia poderão ser compensadas com correspondente diminuição em outro dia. Constituição Federal de 1988 não determinou o prazo limite em que a compensação deve ser realizada, estabelecendo apenas que a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada mediante o acordo convenção coletiva, artigo 7 x e a partir de 1998, a nova redação do artigo 2 da 59 da CLT passou a fixar limite máximo de 1 ano para a compensação, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral das horas suplementares trabalhadas, fará o trabalhador jus ao pagamento dessa hora com extra, isso com um acréscimo adicional do mínimo de 50%. Oi, galera, tudo bem? Vamos falar sobre relações trabalhistas. Comunicação. A comunicação. Definição de comunicação. Comunicação é intercâmbio de informações entre sujeitos e objetos. A comunicação humana é um processo que envolve a troca de informações e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para este fim. É de extrema importância, independente da forma, para o desenvolvimento de relações humanitárias e cultural. Está envolvido neste processo uma definição de maneiras de se comunicar de forma oral, escrita, corporal e digital. Pode-se utilizar diversos tipos de
matérias para este fim, como telefones, código, máquina, objetos, livros, recados e, claro, o próprio corpo. Formas de comunicação. Existem dois tipos de comunicação, verbal e não verbal. Verbal. A verbal trata de formações de frases com coerência a uma mensagem entendida. Exemplo: fala escrita, SMS, comando sonoro, rádio, comando de equipe, pronto para executar 1, 2, 3, hop. Não verbal. Já a comunicação não verbal trata-se da não utilização de frases, usando normalmente formas corporais visuais não fresadas. Exemplo: libras, língua brasileira de sinais, gestos, símbolos, emoji, arte rupestre, etc. Linguagem corporal, Emojis, desenhos da antiguidade, que vão mostrar elementos da comunicação. Emissor, chamado também de locutor ou falante, é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Exemplo: uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. Canal corresponde ao local e meio onde a mensagem será transmitida. Exemplo: jornal, livro, revista, televisão, dentre outros. Receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Feedback, resposta na comunicação, resposta final. Um exemplo: você vai ser promovido? Aí forma um canal. Meu Deus, eu vou ser demitido. Aí vem o ruído, o emissor, feedback e receptor. Codifica o código decodificado. Chegou a informação. Elementos da comunicação, tipos de comunicação formal. Endereçada através dos canais de comunicação. Existe no organograma da empresa. Deriva-se da auto-administração normalmente feita por escrito. Ascendente, com base na hierarquia, da base até a chefia, ou seja, comunicação crescente. Descendente, do superior até a base, ou seja, decrescente. Horizontal, entre pessoas da mesma patente ou colegas de trabalho do mesmo posto. Diferença entre comunicação ascendente e descendente. A comunicação ascendente se refere àquela forma de comunicação que flui de baixo para cima, ou outro extremo. A comunicação descendente é a comunicação que se move de cima para baixo. A comunicação espiral dorsal em uma organização, porque sem ela é capaz de funcionar efetivamente para alcançar os objetivos referentes-se à interação. Significa eficaz entre duas ou mais pessoas. Existem dois canais de comunicação, nomeadamente a comunicação formal e a comunicação informal. Além disso, existem 3 direções nas quais a comunicação formal flui, ou seja, vertical, horizontal e diagonal. A comunicação vertical pode ocorrer de duas maneiras: a comunicação ascendente e a comunicação descendente. Informal, videira, comunicação em que não se sabe a origem, rumo, algo que pode ou não ser verdadeiro, os envolvidos são ocultos. Mexerico, algo que pode ou não ser verdadeiro, os envolvidos são expostos à fonte duvidosa. Formas de julgamento. Efeito de contraste, avaliação em que nós fazemos com a influência de outra pessoa. Exemplo: bullying. Estereotipo, como julgamos as pessoas com base na sua aparência. Exemplo: principalmente os negros. Projeção, tendência a atribuir características próprias às outras pessoas. Liderança, líder. O líder comanda a sua equipe com base em orientações mais abertas às sugestões e opiniões de seus subordinados, assim tendo melhor alcance nos objetivos finais. Chefe. O chefe dá as ordens que devem ser cumpridas pelos seus subordinados, sem contestação, fazendo assim que sua patente seja respeitada a qualquer custo. Ou seja, ele dá ordem que tem que ser cumprida com excelência. Líder e chefe. Tipos de liderança. Transformacional é quando um conjunto de pessoas compra ou compartilha sua ideia. Exemplo: Renaudot.
carismático, consegue fazer as pessoas seguirem seus ideias mesmo que não compartilham a mesma ideia. Tipos de líder: autoritário. Todas as decisões são tomadas por ele, depois ele passa para a equipe. Laissez-faire. Deixa estar para ver como fica. Tomadas de decisões: consultivo. O líder só toma a decisão depois de consultar a equipe. Democrática. A maioria vota estabelecido, mesmo alguns não concordando. Consenso. Todos concordam com a mesma decisão. Tipos de deficiência. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, deficiência é termo usado para definir a ausência ou difusão de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica, ou seja, diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa. Os tipos são física, visual, auditiva, mental, múltipla afonia, deficiência física. Deficiência visual pode ser parcial ou total. Deficiência auditiva pode ser parcial ou total. Deficiência mental: síndrome de Down, paralisia cerebral, autista, microcefalia, entre outros. Deficiência afonia. Mudez ou afonia é uma deficiência que indica incapacidade total ou parcial de produzir fala. Deficiência múltipla. São pessoas com mais de uma deficiência.